Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu quero dar uma continuação nessa série sobre adoração que nós começamos há um vídeo atrás. Como eu disse no outro vídeo, a adoração tem tudo a ver com a libertação. Nós estamos aqui num canal sobre libertação e cura interior e muitos se perguntam o que a adoração tem a ver. Ela tem tudo a ver porque a libertação, como eu disse no outro vídeo, ela é um processo de derrubar os altares que não são de Deus e levantar os verdadeiros altares na nossa vida. Restaurar o verdadeiro altar do Senhor Jesus no nosso coração. Então a libertação é um processo de quebrar a falsa adoração e restaurar a verdadeira adoração na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre o altar de adoração. Eu lembro uma vez que eu participei de um seminário com o Ministério Ágape e o pastor Érico Lino me deu uma palavra que eu nunca esqueci na minha vida. Nós estávamos enfrentando vários problemas, ataques no ministério e no contexto que a gente vivia na época. Eu compartilhei com esse pastor Érico e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou para mim: Jonatas, vocês não podem enfrentar de cara, de frente esses ataques. Sair enfrentando de uma forma aventureira, desbravadamente, com coragem. A coragem é boa, mas vocês não devem enfrentar de frente isso. Pelo contrário, vocês devem levantar dois altares no meio de vocês, na igreja de vocês, levantar dois altares. E esses altares levantados vão proteger vocês desses ataques malignos que estão acontecendo. Levante dois altares, o altar da família e o altar da adoração. Se vocês levantarem esses altares sem brigar com o inimigo, sem bater de frente com o inimigo, mas levantar esses dois altares na igreja de vocês, vocês vão ter vitória, vão estar protegidos e vão vencer de uma forma muito mais leve. E aí ele me explicou sobre o altar da família, sobre o altar da adoração, que são coisas que são fundamentos, são altares mesmo que nós precisamos levantar em nossas vidas, em nossas casas, em nossas igrejas, porque isso traz uma blindagem especial para nós. O que é o altar da família? É nós zelarmos pela nossa casa. Eu lembro que muitas pessoas já me compartilharam sonhos que elas tiveram à noite de estarem nas ruas. As pessoas, muita gente na rua perdida e desprotegida. E eu meditando, orando sobre esses sonhos, o que veio no meu coração foi o seguinte: as pessoas não deviam estar nas ruas. Elas deviam estar dentro de casa. Muitas pessoas estão desprotegidas, estão instáveis, inconstantes, porque elas estão na rua, espiritualmente, simbolicamente falando. Elas deviam estar dentro de casa, com a sua família. A nossa família é a coisa mais importante que Deus nos deu. É a estabilidade. Na verdade, Deus criou a família, porque a família é o que dá estabilidade para o ser humano, é o que dá estrutura. Você pode ver que o que o diabo mais ataca, mais investe pesado é para destruir famílias, casamentos, relacionamentos de pai com filhos. Quantos de nós temos problemas não resolvidos com cônjuge, com filhos, com irmãos? Todo mundo. Um dos pontos mais trabalhados no processo de libertação e cura é com relação aos relacionamentos familiares, sabe? Problemas não resolvidos com o pai, com a mãe, com os irmãos, com filhos, com o vô, com vó, conflitos, traumas que aconteceram. Por que dentro de casa acontece tantas coisas? Porque é o ambiente familiar, é o contexto familiar, a cultura familiar que nos dá estabilidade, que nos dá, nos faz pessoas estáveis, nos faz pessoas maduras. E por isso que é um alvo de ataque. O ambiente familiar é um alvo de ataque. Por isso nós temos que cuidar da nossa família. O apóstolo Paulo fala que o obreiro aprovado de Deus, ele tem que zelar bem, cuidados da própria casa, porque se ele não cuidar bem dos da própria casa, como que ele vai cuidar da igreja do Senhor? Aí muitas pessoas já vêm para o outro lado, já falam: mas Jesus falou, aquele que não for capaz de abrir mão de pai, mãe, filhos por amor de mim, não é digno de mim. Mas nós temos que ter bom senso sobre isso. O que Jesus quis dizer? Aquele que priorizar a família, priorizar os laços familiares, e por causa disso não me seguir, não fazer a minha vontade, não cumprir meu propósito, não é digno de mim.
Nós temos que ter bom senso e contextualizar isso, sabe? Porque Jesus não quis dizer que a gente deve deixar de lado a nossa esposa, o nosso marido, os filhos, os pais e servir. Tanto que Jesus fala em outro texto também, né? Aquele jovem que fala que não fez as coisas de casa para fazer as coisas da igreja, isso não é aceito por Deus. Porque o ambiente familiar é sagrado. A Dev Titus escreveu aquele livro sobre a experiência da mesa, que é muito poderoso, que fala sobre a importância da mesa. Porque ela fala que durante meses ela ia orar e Deus falava com ela a palavra mesa. E ela achava que era coisa da cabeça dela. Até que ela foi pesquisar na Bíblia. Ela se cansou daquela palavra na mente dela e foi pesquisar. E ela viu tanto que a Bíblia fala sobre mesa. Sabe? Jesus sentou à mesa com os discípulos antes de morrer. No tabernáculo tinha a mesa. No céu vai ter a mesa das bodas do Cordeiro. Quanto que a palavra fala sobre mesa e o relacionamento na mesa. Então, os dois grandes altares dentro de uma casa é o leito conjugal e a mesa. E é o que muitos de nós temos negligenciado, muitos ministros, muitas pessoas que se empenham na obra de Deus negligenciam a própria casa, sabe? Isso é sagrado. A nossa casa, gente, é um ambiente sagrado, é algo precioso. Você cuidar da tua esposa, você cuidar do teu marido, você cuidar dos seus filhos e você cuidar e honrar os seus pais. Honre seus pais enquanto eles estão aqui, sabe? Tenha um relacionamento, tenha momentos de comunhão, tenha refeições, sai para comer algo especial junto, sabe, gente? Quantas mulheres passam pela libertação e elas falam, meu marido acha ruim comigo, que eu fico muito na igreja. Gente, nós temos que fazer a obra de Deus, nós temos que zelar, porém, não em detrimento da nossa casa, não fazer só isso e deixar a nossa casa de lado, o marido de lado, a esposa de lado, os filhos, o ambiente familiar é sagrado. Nós precisamos cultivar isso, nós precisamos passar tempo com isso, amar isso, porque isso é sagrado para Deus. Se não fosse tão sagrado, Jesus não teria nascido numa família. Jesus veio como um bebezinho, nasceu numa família com um pai, com uma mãe. Jesus cresceu, ele honrava o pai e a mãe dele. Jesus era, sabe, zeloso por isso. E nós temos que entender a importância disso. O altar da família é o que traz a estrutura. Imagina comigo uma igreja formada por famílias destruídas, relacionamentos destruídos. Imagina comigo uma igreja, 1000 pessoas. Um templo, uma congregação de 1000 pessoas. Em que todas as famílias dessa congregação são relacionamentos de maridos que estão brigados com as esposas. Quando não estão separados, estão brigados dentro de casa, não se entendem, não se dão bem. Pais que não honram, não cuidam dos seus filhos, não passam tempo com seus filhos, filhos que não honram seus pais, irmãos brigados. Vai ser uma igreja que tem autoridade espiritual? O que você acha? Vai ser uma igreja que tem moral? Não. Então, nós podemos concluir que um avivamento, que uma igreja forte é uma igreja feita por famílias fortes. Se as famílias de uma congregação são fortes, unidas, a igreja vai ser forte, sabe, gente? Então a prioridade não é o relacionamento dentro da igreja, no ambiente, eu quero dizer, no ambiente ministerial ali, mas a prioridade é o ambiente da família. Zela pela família, zela pela tua família. Você que é pastor, que é líder, pregue sobre isso, incentive que isso seja cultivado, sabe? Uma aliança familiar, o que é uma aliança do casamento, por exemplo? Não é uma coisa que você só luta para não divorciar. Muitos casais apenas estão arrastando ali, lutando para não divorciar. Mas na prática já estão divorciados. Cuidar de uma aliança não é só lutar para não divorciar, para não quebrar a aliança. Cuidar de uma aliança é cultivar todos os dias para que seja uma planta forte, vamos dizer assim, para que floresça, para que tenha saúde, para que seja saudável. Um relacionamento saudável é uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter. Um relacionamento saudável é uma das coisas mais preciosas. E trabalhando com Deus, trabalhando com libertação, eu já vi que uma das coisas mais preciosas para Deus é restaurar relacionamentos familiares. Uma das coisas que eu sinto isso, trabalhando com libertação há 20 anos, uma das coisas mais preciosas para Deus ao trabalhar a libertação de uma pessoa é restaurar dentro do coração dela, gerar cura, gerar perdão, gerar restauração de relacionamentos, o ambiente familiar. Isso é muito precioso, irmãos. Isso é muito precioso, é um dos maiores alvos da libertação que Jesus trabalha na vida de uma pessoa. Esse é o altar da família.
e tem também o altar da adoração. Uma igreja precisa ter o altar da adoração. Na sua vida, na sua casa, na sua igreja, precisa ter o altar da adoração. Muitas igrejas têm o altar da guerra muito forte. São guerreiros espirituais, soldados valentes, enfrentam o inimigo, fazem guerra espiritual, fazem atos proféticos. O altar da intercessão muito forte, o altar da libertação, o altar da guerra espiritual. Mas, irmãos, eu creio que o altar mais forte que deve haver numa igreja é o altar da adoração. Momentos de adoração em espírito e em verdade. Momentos de adoração que exaltam em nome de Jesus. Isso tem sido muito falado e precisa continuar sendo falado. Não momentos de adoração almática que pedem a misericórdia de Deus, que, Senhor, a minha alma está desfalecida, a minha alma está destruída. Tudo isso pode haver na sua vida. Pode haver momentos de oração dessa forma, mas o altar da adoração pura, adoração espírito em verdade, que exalta o Senhor, digno és, grande, soberano, maravilhoso. Tu és grande, Senhor, não há outro como tu, exalta. Você vai na sala do trono, momentos que a igreja vai na sala do trono, momentos que a igreja tem experiências olhando para Jesus e não olhando para si mesma. Momentos que você tem experiências olhando para Jesus e não olhando para si mesmo. Adorar o nome de Jesus sem outra motivação, mas apenas adorar. É o que os anjos fazem, né? 24 horas por dia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Por que eles fazem isso? Porque o Senhor é santo. Não é querendo algo em troca, mas é porque eles querem adorar. Sabe? Então nós temos que ter, a igreja tem que experimentar, tem que ter o altar da adoração erguido. E isso não é só em músicas. É claro que o altar da adoração não é erguido somente em músicas, mas ele é erguido na prática. Pessoas que não têm idolatrias em seu coração. Uma congregação formada por pessoas que não têm idolatrias em seu coração. Não idolatra o seu pastor, não idolatra os seus líderes, não idolatra a internet, não idolatra o dinheiro, não idolatra cargos ministeriais, não idolatra cônjuges, namorados e coisas do tipo. Não idolatra o mundo, não idolatra o ego. Mas tem uma adoração, uma devoção pelo nome de Jesus, uma vontade de conhecer Jesus. Analisa se no teu coração existe, no mínimo, uma vontade de conhecer Jesus. Uma vontade de agradar o coração de Deus. Um desejo profundo de agradar o coração de Deus. Se pelo menos houver no teu coração uma motivação, um desejo sincero de conhecer Jesus, isso já é uma grande semente para que você seja um adorador em espírito e em verdade. Levanta na sua vida o altar da adoração. Levanta na sua vida esse altar de pureza, adoração em espírito e em verdade, para que você seja protegido. O altar da adoração te protege porque te leva a um novo lugar, te leva à atmosfera, à sala do trono, sabe? Numa igreja tem que ter bem forte. Em uma congregação precisa haver bem forte o altar da família e o altar da adoração, para que nós estejamos protegidos, fortes, blindados e nós venhamos caminhar no propósito de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com você. Deus te abençoe. Até o próximo.